ministro Alexandre de Moraes mandou prender preventivamente o jornalista Oswaldo Eustáquio em um dos inquéritos que conduz em segredo no Supremo Tribunal Federal. Segundo a decisão do ministro, a ordem de prisão teria sido motivada pelo deslocamento do jornalista até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, enquanto se encontrava em prisão domiciliar. Segundo a defesa do jornalista, Oswaldo Eustáquio tinha solicitado e obtido autorização da autoridade competente para o deslocamento. A decretação da prisão preventiva do jornalista causou reações entre os cidadãos, que manifestaram sua indignação pelas redes sociais. A deputada Bia Kicis compartilhou a notícia do jornalista Vitor Brown, que informava que a defesa de Oswaldo Eustáquio pediu ao STF a soltura do jornalista com base no habeas corpus coletivo concedido pelo ministro Edson Fachin a detentos que pertencem a grupos de risco da Covid-19, alegando que Eustáquio é hipertenso. Bia Kicis disse: "Meu temor é que esse libera geral só valha para bandido." O deputado federal Daniel Silveira afirmou: Alexandre Torquemada de Moraes manda prender novamente o jornalista Oswaldo Eustáquio. Liberar criminosos de alto potencial ofensivo e mandar prender conservadores virou prática comum da nem tão Suprema Corte. O deputado Ottoni de Paula asseverou: Oswaldo Eustáquio teve sua prisão preventiva decretada pelo STF por ter ido à esplanada dos ministérios. É fácil prender quem não tem defesa nem do governo que defende. Difícil é prender bandidos que contratam os escritórios de advocacia ligados aos ministros da Suprema Corte. A escritora Cláudia Weil disse: prender jornalista independente sem que haja crime ou sentença condenatória é fácil. Quero ver prender os conspiradores da República citados por Paulo Guedes. Aliás, eles serão investigados por atos antidemocráticos ou tentativa de golpe? O jornalista Alan dos Santos ironizou: se o Oswaldo Eustáquio fosse do PSOL, nada disso estaria acontecendo. Ele teria um partido que age e políticos que não se calam. A Abrage estaria fazendo nota e o nome dele estaria em algum coletivo universitário. O investidor Leandro Russell criticou: quando vi reportagem da Globo sobre a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio por crime de opinião, tratado pela emissora como um terror, me lembrei do tratamento que deram a Suzy, de uma criança de 9 anos, naquele quadro do Fantástico. O deputado estadual Márcio Gualberto afirmou: é lamentável que o STF tenha mandado prender o jornalista Oswaldo Eustáquio. Essa prisão é ilegal e imoral, típica de regimes antidemocráticos. Ministro, cadê a detenção das autoridades com foro privilegiado, acusadas de desviarem milhões de reais dos cofres públicos? A jornalista Fernanda Salles indignou-se: o que estão fazendo com Oswaldo Eustáquio é criminoso. Os blogueiros e datilógrafos da mídia antiga estão soltando fogos pela prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, pessoas desprezíveis que jamais prezaram pela liberdade de expressão e imprensa. Roberto Jefferson, presidente do PTB, fez uma citação: você diz que não tem inimigos, é? Aí, meu amigo, a Basof é fraca. Aquele que se meteu na contenda do dever, a que o bravo se submete, certamente fez rivais. Se não fez nenhum, pequeno é o trabalho que fez. Você nunca transformou o errado em certo, você foi o covarde na luta. No ensejo, Jefferson salientou a importância de o Senado Federal não se omitir. Os senadores precisam eleger um novo presidente que coloque em votação os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Os pedidos podem até não ser aprovados pela maioria, mas não dá para sequer serem colocados em votação, como Alcolumbre fez durante toda a sua presidência. O Legislativo está encerrando seus trabalhos e, quando retornar, será para eleger um novo presidente que, se Deus quiser, não será do grupo do nhonho. Que Deus permita que a nhonhocracia esteja com os dias contados. Ademais, o presidente do PTB fez diversas críticas ao STF, prestou solidariedade a Oswaldo Eustáquio e comentou o relato realizado por Paulo Guedes. Bom dia, meu amigo e guerreiro Oswaldo Eustáquio, Deus fará justiça. Os tiranos que o sufocam pagarão por isso. Tenha certeza, eles pagarão pela tirania covarde. Meu amigo Oswaldo Eustáquio, receba minha solidariedade. Você é vítima do arbítrio da ditadura dos Supremes. Resista, força, vamos tentar tirá-lo da masmorra. O Supremes age à margem da Constituição e da lei. É um grupelho paraestatal.
Só divirjo do meu amigo Oswaldo Eustáquio quando ele ataca a ministra Damares. Ela é guerreira, cristã e patriota, vem fazendo excelente trabalho à frente do ministério. Para aqueles que sonham, existe a fé. Para aqueles que confiam, existe Deus. Para aqueles que persistem, existem as vitórias, e toda vitória é Jesus. O ministro Paulo Guedes disse que lá no início da pandemia havia um cronograma para o impeachment de Bolsonaro em uma trama que envolvia agente da Justiça, Rodrigo Maia, governadores, etc. Foi isso que eu denunciei em abril. Na entrevista ao Oswaldo Eustáquio, eu explodi a armação. O que o ministro Guedes está falando agora, eu alertei naquela célebre entrevista de abril, que foi compartilhada até pelo presidente Bolsonaro. FHC, Maia, ministros do STF, governadores, uma turma, armava o bote do impeachment. Quando levamos a público, os golpistas murcharam. Neste contexto, Jefferson citou um salmo, Salmo 94, admoestação aos juízes iníquos. Senhor Deus justiceiro, levantai-vos, juiz da terra, castigai os soberbos como eles merecem. Os ministros supremos não escaparão do julgamento de Deus, nem da ira de seu povo soberano aqui na terra. O jornalista Rafael Fontana ironizou dizendo: status de Natal, André do Rap, solto, Oswaldo Eustáquio, preso. Brunão Barreto, do Movimento Conservador, questionou: será que a prisão do Oswaldo Eustáquio foi no sentido de desencorajar um levante popular? Acrescentando a hashtag dia 22 vai ser gigante. O jornalista Silvio Grimaldo anunciou: a Polícia Federal do ministro André Mendonça na casa de Oswaldo Eustáquio, cumprindo o mandado de prisão contra o jornalista por ter saído de casa e ido até o Ministério de Direitos Humanos sem autorização do Supremo Mandatário do país, Alexandre de Moraes. Confia no plano. Juarez Rodrigues disse: veja o tamanho da inversão de valores. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso injustamente pelo ditador Alexandre de Moraes e vem sofrendo perseguição desse sujeito inacreditável. Enquanto Oswaldo foi preso por desobedecer ordem de tirano, o condenado Mula foi para Cuba que pariu. A assessoria de comunicação do jornalista Oswaldo Eustáquio publicou por meio das redes sociais: por ter ido ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos da ministra Damares Alves com a agenda marcada, estou sendo preso novamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Hoje, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi levado para a cadeia por um inquérito inconstitucional e imoral no dia do aniversário da esposa Sandra Terena. Como ela estava no supermercado no momento da prisão, eles nem puderam se despedir. Protocolado pelos advogados de defesa do jornalista Oswaldo Eustáquio, a medida cautelar recebida nesse domingo pelo STF. Vamos aguardar o parecer do ministro. Eles fizeram ainda citações bíblicas, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24:16. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 17:25. Sandra Terena, esposa do jornalista Oswaldo Eustáquio, enviou uma mensagem pública: meu amor, continue firme no propósito que Deus te ergueu na luta contra a corrupção. Nem sempre tem sido fácil, mas que Deus te abençoe, proteja e honre. Estamos aqui em oração e Deus há de estender seu favor sobre ti, que é um bom pai, marido e amigo. Te amamos. Nós temos orgulho de ti. És um homem corajoso, correto e justo. Marisa Lobo, suplente de deputada federal, assestou: Oswaldo Eustáquio caiu em uma armadilha. O Ministério dos Direitos Humanos denunciou sua presença. A ministra Damares Alves tem que se manifestar. É desumano o que está acontecendo com o jornalista Eustáquio. A deputada federal Carla Zambelli se pronunciou: não houve nenhuma denúncia do Ministério. A tornozeleira eletrônica apontou que ele saiu de casa. Quando a pessoa sai do domicílio, do perímetro que ele tem que respeitar, é avisada a vara criminal. Foram à busca dele. Quando a pessoa sai do perímetro em que deve ficar, está assumindo a responsabilidade por seus atos. Damares não tem responsabilidade alguma. Vamos pensar antes de colocar a culpa. Vamos respeitar essa ministra que tem feito o possível e o impossível pelo nosso país. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo Filho comentou a abordagem tendenciosa da velha imprensa a respeito da prisão de Oswaldo Eustáquio.
Um expediente ridículo da ex-imprensa para desclassificar qualquer um de direita é colocar o adjetivo bolsonarista após a atividade do sujeito. Empresário bolsonarista, comentarista bolsonarista, correspondente bolsonarista, blogueiro bolsonarista, produtora bolsonarista. A mensagem do adjetivo é sempre a mesma: dar a entender que o sujeito é parcial e, portanto, não deve ser levado a sério. Imparcial mesmo são eles, ex-jornalistas. Depois reclamam da falência e ostracismo. A advogada Fabiana Barroso comentou: medidas pedagógicas é o termo usado por Alexandre de Moraes para justificar a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Impõe-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, haja vista que as medidas impostas não alcançaram o efeito disciplinar e pedagógico que eram esperados. Dias antes, o deputado federal Felipe Barros frisou: se eu fosse senador, meu único critério para escolha de presidente do Senado seria quem irá pautar impeachment de algum ou alguns dos ministros do STF.